Agora que a gente já entendeu o que é copyright, o que não é copyright, como a gente pode usar o copyright de uma forma que ele não pareça copy e com isso aumentar a nossa taxa de conversão, ou seja, de vendas, de cliques no site, seja o que for, para qual for o fim desse copy, agora eu vou mostrar as 3 técnicas que você pode deixar o seu copy com uma linguagem mais fluida. Sérgio, como eu faço isso? Eu escrevo ou eu paro na tela branca e viajo ali, às vezes eu travo e eu não sei o que fazer. Eu recebo muitas mensagens como essa de pessoas que estão iniciando no copy e tem esse problema ou da tela branca ou de deixar numa linguagem que seja mais simples, para que a outra pessoa se sinta confortável em tomar aquela ação. Preste bem atenção. Se você parou em frente a uma tela branca e não está conseguindo escrever uma linha, busque referências em qualquer lugar. Como eu busco referências? Imagine que você vai fazer um post para uma hamburgueria e você precisa escrever uma descrição que seja mais persuasiva. A tela em branco sempre acontece quando nós não temos referencial. E o que eu faria, por exemplo, eu iria em grandes marcas de fast food, jogaria numa plataforma de busca qual é o anúncio mais visto da história. Aí você pode falar de uma grande marca de hambúrguer, por exemplo. Veja o modelo. Pegue a referência. Ah, então eu tenho que copiar para sair da tela branca? Não. Pegue referência e use sua criatividade. Aí na tela branca, o que você vai fazer para esse post ficar com uma linguagem mais conversacional? Por incrível que pareça, nesse momento é jogar todas as suas ideias. Pega a tela, pega a sua folha em branco, joga todas as suas ideias, sem preconceito. Sai escrevendo, depois para corrigir. Uma coisa que eu faço, a primeira técnica, depois que eu jogo todas as minhas ideias, eu costumo dizer que o copy tem um tempo de cura, ou seja, um tempo de maturação, um tempo de amadurecimento. São pontos cegos que a gente não consegue tirar logo de cara. Eu sei que em muitos casos a gente não vai ter tempo hábil para isso, né? De deixar esse copy, digamos, descansando ali, para que depois a gente venha aparando as arestas. Por quê, gente? Mais uma dica aqui. Na verdade, até uma dica extra agora, tá? Para um copy ficar fluido, você não tem que pensar em tudo que você tem que colocar no copy. Você tem que pensar em tudo que eu tenho que tirar depois que eu coloquei tudo. É como uma arte. O copywriting também é uma arte, tá? A escultura, ela fica pronta, ela fica linda para o escultor, para o artista, quando ele não tem mais nada que tirar dela. Quanto mais enxuto, melhor. Não estou dizendo que tem que ser curto. Pode ter copies longas que tenha o necessário. Só que você precisa limpar, aparar as arestas. Então o que você faz nesse primeiro momento? Escreva todas as suas ideias. Até aquelas que você julga. Por isso que eu falei que tem que ser sem preconceito, sabe? Sem julgamentos. Até aquela que você julga que fala, nossa, estou viajando demais. Deixa ela lá. Daqui a pouco você vai achar uma melhor, você vai fazer uma comparação e você vai conseguir, de repente, lapidar aquela ideia que não era tão boa assim. Então joga tudo. Se você tiver tempo, não precisa muito, só em você escrever e sair por 40 minutos, 1 hora, 2 horas, melhor ainda, se puder voltar naquele copy no outro dia, agora você vem aparando, como eu digo, aparando as arestas desse copy, ou seja, tirando frases sem sentido, coisas sem contextos, exemplos que não cabem, e você vai ver como você vai enxugar cada vez mais. Toda vez que você fizer isso, cada vez mais esse copy fica enxuto. Essa é a primeira dica, porque eu sei que o maior desafio vai ser sair da tela branca, tá? A segunda dica que eu falo para todo mundo, o seu copy precisa ser conversacional, seja o que for. O que é conversacional? Como estamos fazendo aqui. A aula, ela não pode parecer que é uma aula apenas, aquela coisa, nossa, eu vou sentar e vou anotar. Eu tenho que imaginar você ouvindo isso e imaginar você anotando, falando para mim, nossa, que legal, não tinha pensado nisso, e eu vou te dando mais substâncias. Eu estou pensando na sua reação ouvindo essa aula. Tá? Isso é um gatilho, eu já vou antecipar alguma coisa aqui, que eu falei que muita coisa vai vir no flow, né? Porque eu uso o copy o tempo todo, até na conversa. E isso é um gatilho da reciprocidade, tá? Cara, eu preciso ser recíproco com quem está me ouvindo, eu preciso dar mais para quem está me dando atenção. Então, por isso que eu estou te dando dicas extras, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, jogue todas as suas ideias na sua folha em branco, no seu doc, seja onde for,
sem preconceito, sem julgamentos. Depois você vem aparando as arestas. Deixa um tempinho, volta, você vai ver como vai... Só isso já vai melhorar. Só isso já vai melhorar. Segundo item, parecer conversacional. Como é isso? Se você ler, dependendo também da área, tá, pessoal? Tem áreas que exigem uma linguagem mais rebuscada. Mas se você ler e esse copy não parecer uma conversa, refaça. Isso são dicas de grandes copywriters, tá? Então, vou repetir. Se você ler o seu copy e ele não parecer uma conversa simples, agradável, refaça. Lembrando que, em 99% dos casos, você está escrevendo copy para a internet. Na internet, as pessoas estão sendo roubadas o tempo todo das suas atenções. Então, você tem pouco tempo para poder segurar a atenção de uma pessoa e fazer principalmente com que ela chegue ao final do seu copy. Ela tem que ser uma conversa. Agora é que vem o terceiro tópico e que eu acho que é o pulo do gato. Como é que eu faço então para saber se o meu copy está conversacional ou não, Sérgio? Você leia ele em voz alta. Calma, vai parecer uma maluquice em alguns momentos. Aqui em casa até às vezes me chamam assim, acham que eu sou meio doido, mas agora já estão se acostumando. De andar com, ou seja, o celular na mão ou o notebook, andar para um lado e para o outro e lendo aquele copy em voz alta. Quando você lê em voz alta, aí é que você percebe que você tem muito mais arestas para poder aparar. Então preste atenção. Primeiro, todas as suas ideias, não ignore nenhuma delas. Todas as suas ideias sem julgamentos, joga no doc. Dá um tempo, quando você voltar, dá uma lida nele, tirando aquilo que está sobrando e veja se ele está conversacional. Para validar isso, ler em voz alta. E aí, é um ponto cirúrgico agora, tá? Se chegar em algum ponto do seu copy, que você, no momento que você estiver lendo em voz alta, e em algum momento, seja uma frase, em algum momento você precisar ler 2 vezes, já muda aquela forma que está escrito, ou então elimina, ou substitui por alguma outra coisa, algum sinônimo. Qualquer parte do seu copy que você escreveu. Se você precisar ler 2 vezes, troque. Por quê, Sérgio? Se está difícil para você que escreveu, quanto mais para outra pessoa que está cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Filho chamando, chefe chamando, o WhatsApp tocando, notificação do Instagram chegando e você está num anúncio, numa página, num e-mail. Você quer segurar a pessoa. Ela tem que bater e discorrer no seu texto. Tá? 3 dicas de ouro. Eu poderia ousar em dizer que só essas 3 dicas te diferenciam no mercado. Porque é o que eu provei comigo mesmo. Fazendo isso, me abriram portas de hoje fazer os maiores lançamentos do Brasil, por conta de entregar copies fluidos que rendem milhões e milhões de reais em cada lançamento. Então, caminhamos aqui para uma linguagem do copy para que você entenda como é. Até o próximo módulo.